Amém. Livro de Neemias, capítulo 3. Amém. Tem alguns irmãos ainda viajando, que estão de férias. Outros apareceram, voltaram, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas estaremos hoje celebrando a ceia do Senhor com muita alegria, juntos. Amém, meus irmãos? Na bênção. Estamos aí com uma palavra do Senhor para nós nesse ano de 2018. A palavra do Senhor é reconstruindo os muros. Tem sido ministrado algumas palavras e hoje eu tenho mais uma para que possamos meditar e receber do Senhor. Neemias capítulo 3, acompanhe comigo. Acharam aí Neemias? Amém? Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram as suas portas, e continuaram até a torre de Sem, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-na as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Joiada, filho de Passeá, Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas, assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governo da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Arias, um ourives, ao lado de Ananias, um dos perfumistas, fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, de frente à sua casa. Ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. A outra parte repararam Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou Anum, dos moradores de Zanoa. Esses edificaram e lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos, trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Esse a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Esse edificou e a cobriu, e assentou as portas com seus ferrolhos, trancas, como também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azabuque, maioral da metade do distrito de Bat-Azur, até de frente ao sepulcro de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado Azabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Haddad, maioral da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, a outra metade de fronte, da subida da casa das armas até o ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, a outra parte, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós, a outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele reparou os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim, Assub, de fronte à casa, e depois dele reparou Azarias, filho de Meaceias, filho de Aninas, junto à sua casa.
Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, da outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo da esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de frente do ângulo da torre que sai da casa real superior até junto do pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os servidores do templo habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra parte, de frente da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de frente à sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, à porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. A sua parte, depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte à sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e dos mercadores de fronte à porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara superior da esquina até a porta das ovelhas, repararam os ouvires e os mercadores. Amém? Podem sentar. Pastor, esse capítulo 3 do livro de Neemias, eu acho que é ótimo para quem vai ter filhos. Olha, é um local excelente para escolher nomes de crianças. Mas eu quero dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu quis ler esse capítulo 13 inteiro, porque há necessidade, Deus estará falando conosco. Hoje nós vamos ver mais um ponto do que Deus tem para as nossas vidas, como igreja e como corpo de Cristo. Antes de ministrarmos a ceia do Senhor, nós estaremos meditando mais um pontinho importante para a nossa caminhada. Deus nos deu essa visão, aquilo que Ele tem para nós nesse ano como igreja. Então, reconstruir, restabelecer os muros. E nós vimos que foi trazida uma palavra para nós, mostrando e falando que Neemias teve esse chamado específico de reconstruir os muros. E como Deus fez, foi ministrado aqui. Mostrou para Neemias, fez com que ele orasse, jejuasse, se preparasse para que pudesse realmente entrar na ação. Ele andou e viu como estava a situação antes de começar a obra. Vimos também uma outra ministração que nos foi dada aqui, em que nós fomos ministrados pelo Senhor, e o Senhor nos mostrou por que os muros caíram. Amém, meus irmãos? Os muros caíram, por quê? Porque a idolatria estava no meio do povo. E o Senhor falou muito ao nosso coração que havia idolatria a Baal, a Será, Moloque e etc. Mas Deus também levantou os profetas para mostrar que havia idolatria sem templos, sem ídolos feitos por mãos humanas. Havia idolatria no coração do povo. Amém, meus irmãos? E muitas vezes ouvimos coisas, caem no nosso coração, e ouvimos ao nosso coração em vez de ouvir a voz do Senhor. E isso também é idolatria. Nós vimos que o Senhor levantou, Zacarias, um profeta de Deus, para falar a respeito dessa idolatria. Quarta-feira a pastora Marta ministrou aqui, falando que já no início, antes de começar a reconstrução, já começou a oposição. Amém, meus irmãos? Vai comigo rapidinho em Neemias capítulo 2, versículo 10, que a pastora Marta começou a ministração no último culto. Em Neemias capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui dois, que só de ouvir falar que os muros seriam reedificados, eles já ficaram perturbados com aquilo que iria acontecer. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos caminhando e a vitória é nossa em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala assim: a vitória é nossa. Está muito fraco. A vitória é nossa em nome de Jesus.
mesmo o inimigo já sabendo como aqui aconteceu, que só de ouvir falar que estamos orando e vamos orar e vamos reconstruir as proteções que o Senhor tem para as nossas vidas, para que o opróbrio, a vergonha não venha a ser exposta e que a proteção do Senhor esteja sobre nós, só de ouvir falar, já teve aí, né, o inimigo se levantando. E agora, eu quero falar para vocês hoje a respeito dos construtores do muro. Amém, meus irmãos? Por isso que eu peguei essa lista aqui. Às vezes você fala, puxa vida, mas que lista cansativa, o pastor lê esse capítulo inteiro. Mas é importante para nós, porque nós vemos que o Senhor estabeleceu para Neemias regras e maneiras para que o muro fosse reestabelecido. Nós vemos que ele foi falando aqui os pontos como deveriam ser feitos. Nós vemos aqui claramente aquilo que Deus colocou. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que é importante para nós. Se você olhar em tudo isso que nós lemos, esses versículos, e eu falo sempre, eu gosto, eu amo os detalhes da palavra, tem lugares que ele diz, repararam os muros. Amém, meus irmãos? Em outros diz, reedificaram os muros. Então nós vemos aqui que já há diferença. E há diferença entre reparar e reedificar. Então nós vemos claramente. E aqui eles mostram, né? O escritor aqui, o cronista, né? Que é no caso Neemias, ele mostra claramente. Eu não vou trazer aqui porque iria estender demais, mas se você pegar, ele mostra no sentido anti-horário como estavam os muros de Jerusalém na época. Ele começa em cima, na parte norte, num local chamado Porta das Ovelhas. Então, olha só aqui, no versículo 1 ele diz o seguinte, levantou-se Eliasibe, sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, edificaram a Porta das Ovelhas. Amém, meus irmãos? Então ele começa ali, no canto, em cima, num local chamado Porta das Ovelhas, e vem no sentido anti-horário, falando de tudo, desce até a cidade de Davi, ao sul, né, a esquina, uma ponta que tem, sobe novamente e vem até terminar, no versículo 32, novamente na Porta das Ovelhas. Então há uma descrição completa da situação em que se encontrava. Há uma descrição completa de como estava a situação. Então nós vemos claramente que tinha parte dos muros que Nabucodonosor realmente destruiu, não ficou pedra sobre pedra. E tinha parte dos muros que tinham sido danificadas. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui diferenças. Nós já vemos aqui algo diferente. Então, tinha alguns que foram chamados. E aqui houve uma convocação. Houve um chamado para que todos, fala assim comigo, todos reedificassem os muros. Mas nós vemos diferença. Uns estavam na reparação, outros estavam na edificação. E nós vemos também claramente, nesse capítulo 3 inteiro, que também teve outras funções. Então nós vemos aqui o chamado de trabalhadores, de pessoas para trabalhar na reconstrução, chamado por famílias, por pessoas, habitantes, chamado por nomes especificamente, e também vemos os trabalhos. Então, as pessoas que iriam trabalhar e o trabalho que iriam executar. Amém? Então, não somente a questão de uns iriam edificar os muros, outros iriam consertar os muros. E nós vemos também que outros tiveram chamado para refazer as portas. Amém, meus irmãos? Então nós vemos claramente trabalhos específicos, nós vemos claramente chamados específicos. Então uns para edificar, outros para consertar o muro, outros para fazer as portas, os portões, outros que eram, creio eu, trabalho de ferreiro, porque iriam fazer as dobradiças, iriam fazer, né,
as trancas, os ferrolhos. Os ferrolhos são aqueles anéis onde era usado para puxar. Quando fala-se portas, meu irmão, entenda o seguinte: não é aquela porta pequenininha que você tem na sua casa, eram portas enormes. Então nós vemos aqui diferença de funções. Pessoas sendo chamadas, pessoas sendo ali chamadas, e nós vemos claramente como estava a situação. Alguns edificaram um muro na frente da sua casa. Dá para ver claramente na descrição. Alguns edificaram na frente de casa. Ou seja, simplesmente, imagino eu, atravessaram a rua e já estavam no muro trabalhando. Outros moravam lá no meio, tinham suas casas no meio de Jerusalém. Também foram chamados, cada um na sua função. E esse é o primeiro ponto, que eu quero que Deus venha falar conosco nessa noite. Eu quero falar aqui de um friso meu. Neemias chamou o povo, estabeleceu as metas para cada um, colocou ali a função de cada um, o chamado de cada um. Uns para retificar, outros para consertar, outros para fazer portas e assim por diante. Mas um ponto importante tem aqui, que é importante para nós hoje. Eles não ficaram, você não vê momento nenhum aqui nesse capítulo 13 de Neemias, fazendo comparações, porque eu imagino que deveria ter coisas muito diferentes no serviço. Eu imagino, friso meu, e nós não vemos aqui ponto nenhum de pessoas dizendo o seguinte: ô Neemias, faz favor, me muda de turma, eu quero ficar na turma dos que estão tampando o buraco, porque o meu serviço, olha, é muito difícil. O meu serviço é levantar o muro desde baixo. Eu fiquei nessa turma que tem que levantar o muro. Pode ser que outros tenham falado assim: Neemias, me põe na turma de fazer portas, porque eu estou trabalhando aqui no muro, quer na edificação, quer na parte de arrumar, né? Mas aqui nós trabalhamos no sol escaldante, e o pessoal que está, aquela turma que está fazendo as portas, eles trabalham lá na marcenaria, eles estão na sombra, eles estão trabalhando na marcenaria, na cobertura, na sombra. Eu sei que lá tem poeira, serra e tal, mas pelo menos não estou debaixo do sol. Neemias, me muda para lá, Neemias. Eu creio que outros devem ter pensado: Neemias, eu não quero fazer trabalho de ferreiro, Neemias. É muito difícil ficar mexendo na forja, é difícil ficar aqui nesse calorão, puxa vida. E eu fiquei justamente no fole. Você sabe o que é fole? É aquele negócio que tem atrás da forja. Hoje em dia é motorzinho elétrico, mas antigamente era um fole, ficava ali soprando para que a brasa acenda. E aqui um calorão. Mas uma coisa importante nós observarmos para nós como igreja nesse momento: eles estavam reedificando muros, e ali foi passado as funções, levantado as pessoas. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão: cada um estava fazendo a sua parte. Amém, meus irmãos? Eles não ficaram incomodados com o que o outro estava fazendo. Eles não ficaram incomodados olhando o que o outro estava fazendo. Eles não ficaram fazendo comparações de serviços. Eles não ficaram fazendo comparações e querendo comparar ou isso ou aquilo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Cutuca o seu irmão, e fala assim: faz a sua parte, meu irmão. Oh, bênção de Deus! Pare de olhar do seu vizinho, meu irmão. Pare de olhar esse ou aquele. Pare de ficar comparando. Pare de ficar querendo fazer isso ou aquilo. Meus irmãos, nós temos um chamado como igreja para reedificar os muros. E Jerusalém hoje, na antiga aliança, no Antigo Testamento, tudo que aconteceu no natural é para nós hoje no espiritual. A Jerusalém lá, hoje, como nós vimos no Novo Testamento, nós somos a Jerusalém celeste. Amém, meus irmãos? Os muros serão reedificados. Amém, meus irmãos? E nós vamos fazer a nossa parte. Cabe a você isso, faça, meu irmão. Deus colocou no seu coração que você vai jejuar, jejua. Eu não estou sentindo. Então faz outra parte. Eu vou orar dessa maneira. Ora, meu filho. E pare de comparar, pare de ficar olhando para o que o vizinho está fazendo. Cada um fazia a sua parte.
As coisas caminham quando nós entendemos esse princípio de Deus. Amém? Então, como eu falei aqui, hora nenhuma, momento algum, apesar do inimigo ter se levantado, apesar de Tobias, Sambalate, depois apareceu mais alguns, nós vamos ver para frente em outras ministrações, terem já se levantado, por saber que os muros seriam retificados e que seria bênção para aquele povo. Da mesma maneira o inimigo já tem se levantado, mas nós não vamos olhar aos inimigos, não vamos olhar quem está ao nosso lado, nós vamos fazer a nossa parte. Amém, meus irmãos? Aquilo que cabe a nós vamos fazer. Pare de comparar, pare de ficar fazendo comparações, tabelinha, quem orou mais, quem orou menos, quem veio, quem não veio. Meu irmão, faça a sua parte, eu vou fazer a minha, você vai fazer a sua, nós vamos fazer a nossa como igreja do Senhor. Na bênção, meu irmão, fala assim: o Senhor nos capacitará a reedificar os muros. Amém, meu irmão? Para de ficar olhando para o irmãozinho ali, fala assim: puxa, mas eu estou aqui, olha, numa peleja, orando, jejuando, vindo, fazendo, e outro irmãozinho ali está só tampando buraquinho. E como nós vimos aqui, uns reedificaram, outros coube reparar. Mas o importante é que todo muro, portas, trancas, ferrolhos, tudo estava no seu devido lugar com 52 dias. Amém, meus irmãos? Então nós estamos nessa campanha de oração e vamos continuar orando, vamos continuar fazendo. Então o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, o primeiro ponto é esse. Amém? O segundo ponto que eu vi nessa passagem, que o Senhor me chamou a atenção, o Senhor levantou e trouxe pessoas e ninguém ficou fora. O chamado foi para todos. Amém, meu irmão? Fala assim: o chamado foi para todos. Então nós vemos aqui, olha, os levitas foram chamados. E quando nós falamos de levitas, entenda-se que levitas, cantores, porteiros, ou seja, aqueles que não tinham parte de herança nas terras, mas tinham a função de trabalhar para o Senhor. Os levitas foram chamados. Os sacerdotes foram chamados. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, mas sacerdote é levita. Sim, todo sacerdote é levita, porém nem todo levita é sacerdote. O sumo sacerdote, Josué, foi chamado. Amém, meus irmãos? Não teve aquela questão: olha, estou falando, eu estou ordenando, vocês façam e eu vou ficar assistindo. Não teve essa questão. O chamado foi para todos. Então, quando Deus falou com Neemias, ele foi muito bem claro. Nós vemos aqui, depois você dá mais uma lidinha em casa. Eu sei que é cansativo, é muito nome, mas nós não vamos ficar lendo esses nomes, porque toda a palavra, toda a escritura é inspirada e é boa para o nosso crescimento. Amém, meus irmãos? Então os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, todos puseram a mão na massa. Não teve aquela questão: eu sou o sumo sacerdote, não posso me sujar. Eu não posso fazer porque eu não posso estragar as minhas mãos. Falando ali de uma obra, obra mesmo, porque eles estavam ali numa obra natural. Para nós hoje a obra é espiritual. Amém, meus irmãos? Então todos foram chamados. Os levitas, os cantores, aqueles que cantavam, aqueles que tangiam, aqueles que tocavam instrumentos. E você não vê aqui também na palavra nenhum levita falando assim: olha, eu não vou poder pegar. Imagina eu pegar carrinho de mão, mexer massa, vai dar calo nos meus dedos. Depois como eu vou tanger a harpa para o Senhor? Meus irmãos, não tinha essa não. Era todos: ó, meu filho, se você vai tanger, não vai tanger, se você vai tocar, não vai tocar, se vai ter calo no dedo, não tem calo no dedo, não vai importar, porque agora é a hora de fazermos todos juntos. Amém, meus irmãos? Nós vemos também que aqui também fala que os demais profissionais, nós vemos aqui, eu separei, tinha ourives, perfumistas, mercadores. Amém, meus irmãos? Outros profissionais, outro povo. Podia ser que estivesse falando assim: olha, eu não posso reconstruir os muros, eu sou perfumista,
Eu nunca peguei uma pá, eu nunca peguei uma colher de pedreiro, eu não sei usar o prumo, eu não sei. Meu irmão, Neemias falou, olha meu filho, você pode ser perfumista, você pode ser ourives, você pode trabalhar com delicadeza em algumas coisas, mas agora é hora de reconstruir os muros. E você também vai para a obra. Amém, meus irmãos? Então, isso cabe a nós. Vamos hoje trazer para a nossa realidade, independente de que você esteja. Olha, eu creio nesse momento que realmente a igreja tem que orar. Olha, nós temos que orar para que os muros sejam reconstruídos, para que a nossa vergonha não venha a ser exposta ao inimigo, para que realmente a proteção do Senhor esteja sobre nós. Mas isso é para os líderes, para os obreiros, para quem está na equipe de louvor, é para aquele povo que está trabalhando. Eu tenho o meu trabalho secular, eu tenho o meu serviço secular, eu sou ourives, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso orar. Meus irmãos, o chamado é para todos. Amém, igreja? Fala assim, o chamado, a convocação é para todos. Amém? Eu coloquei aqui também, as mulheres foram chamadas. As mulheres. Não teve aquela, vai estragar minha unha. Eu acho que Neemias virou, olha minha filha, se estragar depois você faz de novo. Mas você vai ajudar. Então, obviamente, eu imagino, que com os seus respectivos, dotes e dons, todos trabalharam, as mulheres trabalharam. Nós vemos aqui em um dos versículos que uma determinada família chamou o homem da família e as suas filhas, ou seja, todos. Amém, meus irmãos? Não tinha aquela, vai estragar o meu penteado, as minhas unhas, eu não vou poder ir porque isso, porque aquilo. Meu irmão, o chamado é para todos. Amém? Fala assim comigo, o chamado, a convocação é para todos. E o interessante também, que aqueles que moravam fora de Jerusalém, até eu peguei aqui alguns, Jericó, quem morava em Jericó, Tecoa, Mispa, Gibeon, Keila, eram outras cidades próximas. Então vamos entender aqui um princípio de Deus para as nossas vidas, meu irmão. Eu quero que você entenda a verdade de Deus, pare de olhar o seu próprio umbigo, pare de ficar olhando somente para você. Nós temos que ter uma visão de corpo, de igreja. Amém, meus irmãos? O povo voltaram nas turmas do exílio. Então eles já sabiam da divisão das terras. Eles sabiam, quem morava em Jerusalém, apesar de serem todos de Judá. Eles sabiam que uns moravam em Jericó e cada um foi para sua terra. Como disse o profeta, nós já falamos aqui, o chamado. Olha, vocês estão aí preocupados com as suas casas apaineladas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Amém, meus irmãos? Neemias falou, olha, você que mora em Jericó, pode vir ajudar. Você vai ter uma parte no muro aqui. Você que mora em Mispa, pode vir ajudar. Você tem uma parte no muro. Você que mora em Keila, pode vir ajudar. Em Gideon, pode vir ajudar. Cada um deles, aonde você mora, não interessa. Eles poderiam dizer, mas eu não moro em Jerusalém. Esse muro não é para me proteger. Isso aí não cabe a mim. Eu não estou morando. Eu moro em Mispa. A minha casa é em Mispa. E eu quero que você entenda o princípio de Deus. Os muros, meu irmão, era para proteger Jerusalém. Jerusalém é o local de adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Então, a convocação era para todos. Fala novamente comigo, o chamado, a convocação é para todos. Então Josué chamou das outras cidades. Eu peguei e consegui identificar essas, Jericó, Tecoa, Mispa, Gibeon, Keila. Então, talvez tivesse mais, mas eu creio que se tivesse mais, teria sido narrado aqui. Mas eram só essas cidades. Eu creio que essas cidades já estavam com pessoas que voltaram, eles estavam lá. E Neemias, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele chegou para cada um deles, se você mora em Mispa, se você mora em Tecoa, meu irmão, vamos lá, você tem que ajudar a reedificar o muro. Mas eu não vou, porque eu moro aqui. Meu irmão, você mora aqui, mas o local da tua adoração é Jerusalém. Você mora aqui, mas o local que é feito o sacrifício pelos teus pecados é em Jerusalém. Você mora aqui, mas o louvor e adoração é em Jerusalém. Se Jerusalém não for fortificada, você não adora, você não recebe a bênção, você não é perdoado, os seus pecados não serão perdoados. Amém, meus irmãos? Pastor, o que isso tem a ver comigo?
que tem a ver comigo hoje? Eu nem moro em Jerusalém, nem quero ir lá, porque o negócio lá parece que está meio feio. Ou outros podem dizer, falando, não, quero visitar, quero ir. Meu irmão, não estou falando de Jerusalém natural, estou falando da Jerusalém espiritual. E pode ser que alguns aí estejam pensando, analisando, poxa, Deus deu uma visão de levantar os muros e as proteções. Ah, mas eu não vou entrar nisso não, eu não preciso. Olha, eu nunca me senti tão protegido por Deus como nesses últimos dias. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, não olhe para o seu umbigo, não olhe para a sua situação. Se você está bem, meu irmão, se a proteção do Senhor está sobre você, sua casa, sua família, louvado seja Deus. Mas eu quero que você olhe para a igreja, para o corpo, porque há muros derrubados, há problemas no meio da igreja, do corpo de Cristo. E nós não vamos olhar num contexto pessoal, nós vamos olhar num contexto como corpo, como igreja, Jerusalém Celeste. Porque se uma parte do corpo é atingida, todo o corpo sente. Amém, meus irmãos? Eu creio que você já deve ter machucado alguma parte do seu corpo. E dependendo do machucado, dependendo do que acontece, às vezes você vai até para a cama, te dá uma infecção, vamos supor, às vezes um corte maltratado, que fica ali, não foi limpo, não foi tratado. Se você fez um corte, por exemplo, no pé direito, não adianta você falar assim, foi no pé direito. A minha cabeça continua firme. Vai firme, meu irmão. Mas se não for tratado, a infecção vai pegar, vai tomar. Você vai ter febre. Amém, meus irmãos? Vai ter calafrios. Você vai para a cama. Você não consegue raciocinar direito. Você não consegue trabalhar. A sua produção cai. Quem já passou por isso? Acho que todos nós já passamos por isso. Então, se uma parte do corpo sente, todo o corpo vai sentir também. Amém, meus irmãos? Uma pequena unha encravada, uma infecção numa unha, meu irmão, todo o corpo sente. Às vezes você vai até trabalhar, mas você vai com mal-estar, você vai com problemas. Por quê? Porque você está sentindo, e aquela dor. Quem já teve unha encravada, sabe o que eu estou falando. E parece que o povo pisa justamente naquela unha encravada. Parece que quando as suas unhas estão todas bem, ninguém pisa. Bastou ter um problema, parece que vai direto naquilo. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para vocês, o segundo ponto dessa palavra para nós, meu irmão, não olhe o seu umbigo, não olhe a sua situação. Nós estamos orando para reconstituir, para levantar, para reedificar os muros sobre todo o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Saia do seu casulo, saia daquilo que está te prendendo. Vamos orar, vamos interceder, não somente por essa igreja aqui, interceder também por outros que carregam o nome do Senhor, para aqueles que levam o nome do Senhor, mas aqui também, vamos fazer a nossa parte. É momento de orarmos, é momento de trabalharmos, cada um da sua maneira, naquilo que Deus chamou e falou com você. Não fique olhando para o seu vizinho, não fique comparando o que você está fazendo com relação aos outros. Faça a sua parte, na bênção. Tudo bonito, até aqui. Porém, sempre tem uns porém no meio. Nós lemos aqui, eu não sei se você observou, tem um versículo aqui que quando eu estava lendo pulou. E é interessante porque quando Deus quer falar conosco, pula, salta, né? E tem um versículo aqui, meu irmão, vai comigo aí. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 5. O chamado é para todos, indistintamente. Amém, meus irmãos? Nós temos que cercar, clamar a proteção do Senhor no local da nossa adoração, na igreja viva do Senhor, em Israel de Deus. Porém, tem um caso aqui muito interessante. No versículo 5, então eles vão falando, cada um do lado do outro. Como eu falei, dá para você seguir nitidamente, inclusive dá para ter uma ideia, se você ler com calma, quem tem visão espacial, quem é dessa área, né, que tem visão espacial, eu comecei a ler aqui, meu irmão, eu já fui imaginando, dá para você entender, dá para você enxergar os muros, dá para você saber que em determinado lugar tinha a casa de fulano, dá para entender que em determinado lugar tinha prédios públicos. Então você vê nitidamente, em sentido anti-horário, como eram os muros e a proteção do Senhor. Porém,
um ao lado do outro fazendo, mas aqui no versículo 5. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Ao seu lado, repararam os tecoitas. Amém, meus irmãos? Porém, os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Vocês observaram isso? Eu não sei se vocês observaram quando nós estávamos lendo. Eu fui lendo de uma maneira contínua. Eu ia fazer uma pausa aí, mas nem fiz. Eu vou deixar para falar depois. Os tecoitas. Então nós vemos aqui algo que nos chama atenção. Tecoa, Senhor, os meus irmãos, é uma cidade. Tecoa é uma cidade que nessa época ficava ali ao sul de Jerusalém. Passa Belém, continua mais para o sul, você chega a Tecoa. E os tecoitas, eles foram chamados, presta bem atenção, olha aí os detalhes da palavra. Eles eram da turma, eles pegaram um trecho dos muros que era somente para reparar. Eu não sei que jeito que estava. Obviamente havia brechas, talvez o muro estivesse pela metade, talvez era só buracos que fizeram com catapultas, com pedras, e fizeram alguns buracos. Então eles pegaram um trecho do muro que era somente para reparar. Porém, os nobres não foram, não aceitaram. Amém, meus irmãos? É triste uma coisa dessa. Então, como eu falei aqui, essa cidade, Tecoa, ela ficava ao sul. E é muito conhecida nossa. Para quem já leu e conhece, por exemplo, 2 Crônicas, sabe que lá haviam muitos nobres, haviam muitas pessoas sábias. Em Tecoa havia muito conhecimento, ensino. Então nós vemos, por exemplo, em 2 Crônicas, que certa vez o profeta pediu para que uma mulher de Tecoa fosse até o rei Saul para dar-lhe, vai lá, conversa com o rei, ele está fazendo algo aí que não é muito correto. Vai lá, perdão, Saul não, Salomão. Salomão, olha, ele está dando lado aqui para Jeroboão, Roboão, e vai ser dividido o reino. Então, era cidade de nobres, era cidade de sábios, era cidade de pessoas com conhecimento. E porém os nobres, vamos ler novamente a parte B. Porém os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. É interessante que nós vemos também, com relação a essa palavra, que aí nessa cidade, Deus levantou um profeta muito interessante em outro período, chamado profeta Amós. Amém, meus irmãos? Amós era dessa cidade, ele era tecoíta. Amós, um vaqueiro, olha que interessante. Deus levantou um vaqueiro, um criador de vacas, um boiadeiro, em algumas linguagens e traduções, criador de sicômoros, ou seja, que criava ali sicômoros para garantir a sua renda, no meio de povos nobres, no meio de povos que tinham conhecimentos, e Deus levantou aquele profeta, ou seja, uma comparação aqui bem simples, pegou um que na visão deles não valia nada, que nunca iria imaginar que dali sairia um profeta, um homem de Deus, ali ele levantou, e no meio dos tecoítas, quando Neemias foi dando um pedaço para cada um, chamou os de fora, Jericó, Mispa, Gibeon, Keila, foi chamando todos. E quando chamou os tecoítas, quando chamou os da cidade de Tecoa, os nobres se recusaram a ir a servir. E mais uma vez eu quero falar para vocês, o chamado, a convocação é para... Eu não ouvi. O chamado e a convocação é para todos. Amém, meus irmãos? Para Deus não há diferença de pessoas. Para Deus não há diferença. Quando o Senhor espera de nós que venhamos a orar, interceder, pedir, clamar, meu irmão, da sua maneira. Nós não vamos aqui hoje, dessa vez, colocar regras e condições. Tanto que nós colocamos ali, a lista, vai lá, põe seu nome. Uns colocaram o nome, outros provavelmente, creio eu, deve estar orando, mas não colocou o nome. Amém, não vamos ficar comparando, não vamos ficar olhando, não vamos, e por
hoje eu coloquei meu nome, eu assumi um compromisso, estou fazendo ali, e outro nem pôs o nome, acho que nem está fazendo, ou ele falou que está fazendo, mas eu estou fazendo mais, porque eu estou reparando, estou reconstruindo, o outro está só reparando. Meu irmão, eu quero dizer para vocês, o chamado para todos. Para Deus não existe diferença. Se você se coloca numa posição dessa, que Deus tenha misericórdia. Amém, meus irmãos? Não existe diferença nenhuma para o Senhor. Diferença de conhecimento, de sabedoria. Se você tem ou não tem conhecimento humano, o chamado é para todos. A intercessão agora para reparar os muros da igreja, do povo de Deus, para que a vergonha realmente possa estar dentro dos muros. Presta atenção, os problemas, as vergonhas têm que estar dentro dos muros. E aqui nós vemos um problema muito sério. Agora olha a consequência. Tudo aquilo que nós falhamos, o que Deus diz, sempre tem uma consequência. Você crê nisso? Deus perdoa os pecados, mas a consequência fica. Deus é misericordioso, compassivo, mas Ele é justo. E sempre quando nós falhamos naquilo que Deus coloca, vem as consequências. E quando Deus falou com Neemias, como nós já vimos aqui, como já foi ministrado, e Ele disse, olha, chama todos para a reconstrução do muro. Os nobres tecoitas não foram. Agora quer ver a consequência? Coisa que só acontecia naquele tempo. Vai um pouquinho para frente, capítulo 6. Eu creio que você já leu, você já conhece, tá? Mas olha que interessante isso. Os nobres, os tecoitas de Judá. Era conhecido em Judá, Reino do Sul, Tecoa, os tecoitas, como nobres, pessoas sensatas, pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras da ciência e de todas as demais coisas. Mas os nobres se recusaram a ir. Olha que interessante, capítulo 6, versículo 17, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Também naquele... Acharam aí? Amém? Neemias, capítulo 6, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras levavam a ele. E Tobias escrevia cartas para me intimidar. Meu irmão, há um ditado que é muito correto: quem não trabalha, dá trabalho. Amém? Os nobres, eles tinham um laço de família com Tobias, como nós vimos aqui. Tinham filhas casadas com os filhos de Tobias. Você já sabe quem que é Tobias, amém? Era aquele que estava, era um dos que estava se opondo à construção dos muros, à construção do templo. E ele, ao invés de estarem trabalhando, começaram a escrever cartas para Tobias. Começaram a escrever para Tobias. E Tobias escrevia para ele. E eles ficavam trocando mensagem. Naquele tempo, carta. Hoje em dia, WhatsApp. Eles não estavam fazendo o que deveriam fazer, como foram chamados para fazer, porém, ficavam mandando mensaginha para Tobias. Friso meu. Amém, meus irmãos? Hoje eu estava orando em casa, imaginando a situação. E Tobias começava a escrever para Neemias. Isso aqui, Neemias narrando. Tobias escrevia, ele respondia para aqueles nobres e também escrevia para Neemias, intimidando Neemias. O que ele escrevia? A palavra não diz, a Bíblia não diz, mas eu imagino. Eu fico imaginando. Tá? Fazer aqui uma observação, friso meu. Tobias. É assim, com 2 dedos, né? As meninas ficam bravas comigo que eu fico assim. Fala, pai, é errado. Eu falo, que é errado? É assim, ó, com os 2 dedão. Fala, para com isso.
Mas eles, como não estavam fazendo o que deveriam fazer, e se achavam superior aos outros, e não poderiam fazer aquilo que foram convocados a fazer, eles ficavam assim: Tobias, você não sabe o que aconteceu hoje. Vinha a resposta. 2 risquinhos verdes. Ah, já leu. Vinha a resposta de Tobias. O que foi que aconteceu? Você acredita que a turma que estava reconstruindo o muro perto da porta de Montoro não conseguiram trabalhar direito porque faltou marmitex? Aí ele respondia: verdade, verdade. Eles ficaram passando fome. As mulheres que iam levar o marmitex esqueceram, não levaram. Ou então ele falava: Tobias. Ele falava: fala, irmão. Você não sabe o que aconteceu hoje. O que foi que aconteceu? Olha, eu vou dizer para vocês. Teve um forrobodó ali, no pessoal que estava construindo o muro na esquina. Ah, você está brincando? O que aconteceu? O que aconteceu? Conte para mim. Ó, não fale para ninguém, hein? Só para vocês. Cá entre nós. O que foi? Olha, eu vou falar para você. O Malquias, sabe o Malquias, filho de Eleazabe? Ah, sei. Ele subiu no andaime e acredita que o outro foi levar a lata de massa para ele, deixou cair e os dois começaram a discutir. Olha, virou um auê, o serviço ficou parado o resto do dia. Ah, eu não acredito. Meus irmãos, eu imagino que as cartas, o leva e traz, deve ser sido disso para frente. Louvado seja Deus que isso acontecia naquele tempo. Louvado seja Deus que hoje em dia não acontecem essas coisas. Mas os nobres que deveriam estar ali fazendo, ajudando, que tinham uma parte do muro, eles não fizeram, eles não foram e ficaram à toa. Meu irmão, quando você está à toa, olha, meu irmão, é a oficina do diabo na tua cabeça. Por quê? Porque você começa a ver coisas que não existem, você começa a aumentar, e o inimigo, ele é apto, ele é excelente para fazer uma coisinha pequenininha, tornar uma coisa grande, um probleminha. Mas ele não, por exemplo, duvido que ele tenha falado para Tobias no WhatsApp. Segunda parte. Mas Neemias chegou, oraram com eles e depois acertaram e ficou tudo em ordem, pediu perdão um para o outro e continuaram, e a massa continuou sendo subida na bênção. Olha, as mulheres que esqueceram o marmitex no outro dia, nunca mais esqueceram, viram o seu engano. É que elas erraram lá e teve gente que recebeu 2 marmitex, porque por isso que faltou lá. Mas Neemias depois resolveu o problema, oraram e acertaram. Amém, meus irmãos? Porque você ouve, o inimigo quando usa disso, meu irmão, geralmente as coisas são potencializadas, as coisas são exageradas, ou então, ouço somente uma parte da história. Aí o que Tobias fez? Está aqui. Depois você lê esse capítulo 6 desde o comecinho. Ele escrevia cartas para Neemias para intimidá-lo. Agora friso o meu também. Eu fico imaginando a carta que Tobias deve ter mandado agora para Neemias. Fiquei sabendo que o negócio aí está bagunçado. Você acha que vai conseguir reconstruir os muros, meu filho? Toma cuidado. Olha, abra o olho, porque desse jeito não vai sobrar ninguém. Eu fiquei sabendo o problema que teve com Malquias. Olha, se eu fosse você, tire Malquias. Neemias, tome muito cuidado com essas mulheres aí do marmitex. Eu fiquei sabendo que falhou o marmitex. Ou seja, ele ouvia de cartas que aqueles nobres, aqueles que se achavam conhecedores, aqueles que se achavam os doutores da lei, aqueles que realmente em tempo de bênção e de comunhão com Deus, realmente eram pessoas nobres, pessoas esclarecidas e pessoas que tinham o poder de Deus sobre a sua vida. Porém, quando deixaram de obedecer a Deus, perderam a bênção, perderam a unção e foram usadas pelo inimigo. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos fazer a nossa parte. Amém? Fala comigo novamente. Todos foram chamados e convocados para a reconstrução dos muros.
E eu quero dizer para você, igreja que está aqui hoje, e já viemos falando, todos nós fomos chamados para a reconstrução desses muros. Amém? E não ache você que você está acima da média. Não ache você que você não precisa. Não ache você que você não está precisando agora. Então, o resto que se dane. Não pense você que isso é para os outros e não para mim. Todos nós temos um compromisso com o nosso Deus. Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. Você crê nisso? Amém? Só para encerrar, vai comigo. Filipenses, vamos lá no Novo Testamento, rapidinho. Filipenses, logo no início, capítulo 1. Nós vemos aqui uma palavra do Senhor, para nós alinhavarmos isso que Deus tem, entendermos quem eram os construtores. Amém, meus irmãos? Os verdadeiros construtores do muro. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nós não vamos ficar sendo intimidados pelo maligno, mas nós vamos fazer a nossa parte. Você crê nisso? Aqui, uma palavra, né, de Paulo, à igreja de Filipos, que também é para nós hoje, que diz o seguinte no versículo 27. O que é mais importante, deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, salvação. E isso é parte de Deus. Amém? Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, não seja intimidado, meu irmão. Está muito fraquinho, cutuca ele e fala assim, não seja intimidado, meu irmão. Amém. Nós caminharemos e vamos ser vitoriosos, e os muros serão reconstruídos, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? As portas no lugar, a proteção do Senhor, e pelas portas que Deus coloca, só entra aqueles que são do Senhor. Eu estou falando de bênção, não estou falando de pessoas, estou falando de mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Fiquem em pé, em nome de Jesus, para que nós possamos tomar posse da bênção do Senhor para as nossas vidas. Mais uma vez, não seremos intimidados. Cada um faz a sua parte. Cada um estará fazendo a sua parte. Você crê? Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração agora, nesse momento. Senhor Deus.